Será que você sabe mais sobre os seus números do que a Receita Federal? Pensa bem, porque isso pode mudar completamente a forma como você encara a sua declaração de imposto de renda. A Receita já tem o saldo da sua conta, o valor dos seus investimentos, já sabe se você tem aluguel, se você recebe aluguel, se você recebe prolabore, ou até mesmo dividendos. E ela tem inteligência artificial e profissionais especializados ali numa toda uma estrutura especializada para fazer isso em tempo real, em auditar tudo isso em tempo real. E é exatamente por isso que todos os anos milhares de pessoas caem na malha fina. Tem gente que cai e nem sabe. Aliás, se isso aconteceu com você, coloca aqui nos comentários, porque tem gente que acha que isso nunca vai acontecer com elas. Um bom contador consegue entender rapidamente a sua situação, analisando isso, né, com cuidado e olhando a sua situação específica. E se você precisar de ajuda com isso, aqui na descrição tem um link do post, tá, do meu blog, que está sempre atualizado. Inclusive, se estiver vendo esse vídeo no futuro, vai estar lá os dados atualizados com a declaração mais recente e também com o vídeo atualizado, ok? Dá uma olhada lá, que você não vai ter apenas informação, você também tem formas de como resolver, como procurar ajuda para entregar a sua declaração e tirar o melhor benefício possível. Aliás, fica comigo nesse vídeo até o final, porque não importa se é a primeira declaração que você está entregando ou se você só quer saber o que mudou, só quer se atualizar para você evitar multa, revisar sua declaração antes de entregar ela. Aqui você vai ter todas as informações que você precisa para fazer isso e tirar o máximo de proveito desse momento, né, que é a entrega da declaração de imposto de renda 2026, referente ao exercício de 2025. Então vamos lá. Prazo. A declaração de imposto de renda começou a ser entregue no dia 23 de março de 2026 e o prazo termina no dia 29, que é o último dia útil do mês de maio de 2026. Atenção com isso, porque caso esse prazo seja perdido, tem uma multa de R$ 165,74, tá? E deixa o CPF pendente de regularização, tá? Tá aqui na tela aqui a base legal. Lembrando que os fatos que você precisa declarar são os fatos ocorridos no exercício, ou seja, no ano de 2025, ok? E guarda essa informação, porque isso está dando muito problema, inclusive, sobre aquela situação de isenção para quem recebe até R$ 5.000, tá? A gente vai explicar isso também mais para frente. Mas antes da gente pensar em prazo, você precisa responder primeiro a pergunta se você é obrigado ou não a entregar a declaração de imposto de renda. E aqui tem uma novidade importante, muita gente não sabe, mas o limite de rendimentos no ano de 2025 aumentou, tá? Não é o tanto que a gente gostaria que fosse, porém antes era R$ 33.888 e agora passou para R$ 35.584, tá? Toma cuidado com isso, tá? Tem muita informação desatualizada rodando aí na internet e se você viu algum número diferente disso em algum lugar, coloca aqui na descrição, tá? Coloca aqui nos comentários que eu vou analisar e te respondo direitinho. Mas atenção, ok? Mesmo que o salário esteja dentro da faixa de isenção, a obrigatoriedade pode vir por outros motivos, ok? Você recebe aluguel, você tem investimentos, você vendeu algum imóvel em 2025, talvez pode ser que você seja obrigado a declarar, tá? Dependendo da sua resposta. E eu vou te explicar os critérios melhor a seguir, tá? Aqui na tela, você consegue ver que rendimentos isentos acima de R$ 200.000, seja FGTS, às vezes você foi receber o FGTS da empresa, herança, isso acontece muito, o pessoal deixa passar a herança, dividendos está acima desse valor de R$ 200.000, tudo isso é rendimento isento, você não paga imposto por declarar isso. Só que é até importante que você declare para proteger a sua evolução patrimonial, ok? Bens e direitos. Se você tem imóveis, veículos, investimentos acima de R$ 800.000 em bens, você precisa declarar isso também, tá? Bolsa de valores, vendas acima de R$ 40.000, tá? Ou ganho líquido tributável, também traz a obrigatoriedade de você entregar a sua declaração de imposto de renda. Reforçando que na descrição tem o link do blog, tá? Você consegue ver na tela, mas no link do blog você consegue também ter todas essas informações, tá, descritas lá.
Inclusive, lá também tem essa tabela onde você consegue ter uma noção geral de como funciona o pagamento do imposto de renda. Tá? Muita gente tem dúvida nesse sentido. Então, no ano de 2025, nós temos 2 tabelas do imposto de renda. Essa aqui é a mais atualizada. Então, você consegue ver aqui que até R$ 2.259,20 por mês é isento. Tem ali umas regrinhas de isenção ali, você consegue colocar dependente, tá? A gente vai abordar mais isso. Mas como a gente está falando de declarações de imposto de renda, né, você tem que trabalhar com os números de forma mais anual, ok? Então, você consegue ver aqui, por exemplo, só para exemplificar, quem recebe um salário de R$ 4.500 no ano de 2025, está na faixa, né, de 22,5%, menos R$ 662,77, vai dar ali R$ 349,73 de imposto para pagar antes das deduções, né, que você pode colocar como dependentes, despesas médicas, despesas com educação. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Mas isso aqui é só para você ter uma noção de que no link da descrição também você consegue fazer esse cálculo aí, ter uma noção se o valor que você pagou de imposto de renda também está dentro da realidade, até para você ter um entendimento melhor de como isso funciona, tá? Mas aqui o principal objetivo do vídeo é explicar como você tem que encarar a sua declaração, e também eu estou te dando aqui porta de escape, né, porta de saída para você se aprofundar mais, caso você queira, ok? Agora a gente vai falar de um assunto que gerou muita polêmica, né? Desde quando começou a entrega da declaração desse ano. Isenção de R$ 5.000. O que muda em quanto? Todo mundo ouviu falar da isenção de que quem ganha até R$ 5.000 vai ter isenção de imposto de renda. E a dúvida que vem, né, é se isso vale para a declaração de agora. Não vale. Essa declaração que a gente está entregando agora, em 2026, ela é sobre os dados, sobre os rendimentos, sobre os fatos ocorridos em 2025. Ou seja, essa questão da isenção do imposto de renda só vai valer para o próximo ano, aquilo que a gente vai entregar em 2027. Okay? O que já mudou é a retenção na fonte, a partir de janeiro, né, que é quem recebe os salários de fevereiro de 2026. Mas o benefício completo só vai vir na declaração que vai ser entregue no próximo ano. Se você está esperando esse benefício nessa declaração de agora, isso não vai acontecer, tá bom? Se tiver mais dúvidas sobre isso, coloca aqui nos comentários. Como pagar menos imposto dentro da lei? Gente, o imposto de renda ele é progressivo, ok? A alíquota maior não cai sobre tudo que você ganha. Pelo menos até o momento ele é progressivo, né? Teve uma mudança nisso aí. Mas ele só incide sobre a parcela que ultrapassa cada faixa. Então, passei um pouco antes, eu passei uma tabela para você. Então, em cima daquela tabela, você consegue ter uma noção das faixas, tá? Da evolução disso aí, ok? Porém, aqui na tela, você consegue ter uma noção de que depois que aplica esse critério de cálculo, você consegue ter um desconto padrão de 20% na declaração anual sobre os rendimentos tributáveis, tá? Sendo que essa é a forma mais rápida, mas nem sempre é a mais vantajosa para você declarar, né, o seu imposto de renda. Porque tem muita gente que tem muitas despesas, tá? Por exemplo, despesas ali de educação, saúde, por aí vai. Esses gastos, como saúde, por exemplo, não tem limite. Tá? Educação tem limite de até R$ 3.561,50. Você pode colocar também dependente, tá? Que cada dependente dá aí R$ 2.275,08, né? De isenção, né, da sua declaração, e de dedução da sua declaração. Tem também previdência privada, né, o PGBL, que dá até 12% sobre a renda de isenção também, em cima da base de cálculo. Então, o que eu recomendo, né? Se você está no meio do ano querendo saber como é que isso vai acontecer, aproveita e utiliza aí os simuladores da Receita Federal, tá? Que aí você consegue comparar as modalidades. Eu confio mesmo apenas na declaração quando eu estou preenchendo. Então, na hora que eu vou preencher a declaração do cliente, na hora que a gente joga tudo ali dentro, a gente consegue testar as fichas, consegue comparar uma informação com a outra, e aí a gente consegue ter clareza do valor real que dá para deduzir, que dá para aproveitar. E muitas das vezes a gente coloca todas as despesas ali e mesmo assim vale mais a pena o modelo simplificado, tá? Investimentos. Preciso declarar os meus investimentos, preciso declarar as minhas criptomoedas, né? Os fundos de investimento precisa declarar, ações, renda fixa. Gente, olha só, declarar investimento não é opcional.
tá? Inclusive, quando a gente faz a declaração, né, de um cliente, eu sempre faço perguntas, faço batimentos, a gente analisa se aquilo que está como patrimônio, que é o que os investimentos eles fazem parte do seu patrimônio, eles ficam ali na ficha de bens. Tem os rendimentos, ficam numa outra ficha, alguns nas fichas de rendimentos isentos, outros de outros tipos de rendimentos. Porém, é importante você sempre declarar o seu patrimônio, porque isso te protege. Por exemplo, os imóveis. Conforme você vai ali colocando os imóveis, isso te protege quando você vai vender o imóvel. Quando você tem que se desfazer de um ativo, você vai ter um lucro. Esse dinheiro vai entrar na sua conta. O imposto ele só incide em cima do lucro. E o valor que entra na sua conta é muito maior do que o valor de lucro, é muito maior do que o imposto de renda que você vai pagar. Só que se esse valor entrar de uma vez só na sua conta, sem a devida declaração disso no seu imposto de renda, pode fazer com que você entre na malha fina e o fisco tribute em cima do valor total. E aí você vai ter que se explicar, vai ter que mandar informação, documento, para tentar recuperar isso. Mas aí vai ser o imposto em cima de um valor que é base do teu patrimônio, não é o seu lucro, entende? Então uma coisa é você pagar imposto em cima do lucro, que é a diferença entre o que você vende e o que você adquiriu, que está declarado nas fichas ali. Se você não coloca seus investimentos, qual o risco de você pagar imposto em cima do valor total, entendeu? Então é aí que está o problema, é aí que muitos erram, tá? A Receita cruza os dados das corretoras, dos bancos, das empresas de cartão de crédito, tá? Todas as financeiras, elas precisam entregar várias declarações ali, elas já declaram automaticamente, elas fazem as autodeclarações, elas já deduram aquilo que você tem para a Receita Federal. Tá? Então não tem como não declarar. Tá? Ações, vendas mensais de até 20 mil são isentas. Tá? Acima disso, tem imposto sobre o ganho líquido. Então, declara. Se você tem ali vendas abaixo de 20 mil, mais um motivo para você declarar, porque aí você vai encher o seu patrimônio sem pagar imposto de renda e vai justificar isso para o governo, para o fisco. Entendeu? No futuro, quando você vender, você não vai pagar imposto de renda sobre isso aí. A não ser que você tenha ali a renda ali, que seja ali acima dos 20 mil mensais, tá? Mas vai ser só em cima do lucro, ok? Só em cima do ganho. Rendimentos mensais sobre fundos de investimento, lucro na venda de cotas de 20%, também tem isenção. Então tem ali renda fixa, imposto retido na fonte, de 22% a 15% conforme o prazo de aplicação. Criptoativos também tem que declarar também, quando tem o valor acima de 5 mil reais, tá? Em ativos, e ganho tributados quando a venda das mensais superam 35 mil. Então, assim, criptoativo tem um valor muito maior, então não tem por que você não declarar, entendeu? Fiscalização sobre investimentos no exterior, criptoativos está sendo intensificada. Por quê? Esses valores eles até então ficavam fora do radar, então muitas pessoas mal intencionadas utilizavam isso como forma de botar dinheiro para fora. Se você é uma pessoa de bem, que não tem tanto patrimônio assim, não tem por que ficar se enrolando, tá? Imóveis, veículos e ganhos de capital, tá? Declare tudo pelo valor de compra. Muita gente erra nisso, mas, por exemplo, quando você tem um imóvel, você tem ali, você adquiriu esse imóvel, está pagando a parcela, conforme você vai pagando, você vai aumentando o valor de aquisição daquele bem. Registra as parcelas que você paga. Por quê? No final das contas, isso vai aumentar o valor de compra. E isso reduz o valor de ganho. Tudo bem que você quer vender a valor de mercado, mas isso não interessa para a Receita Federal. E quanto maior o valor de compra, soma das parcelas, benfeitorias, que são as melhorias que você faz no seu imóvel, tudo isso aumenta o valor percebido de custo daquele imóvel. O valor de venda menos o valor de custo dá o ganho de capital. Então, quanto maior o valor que você aumenta ali da aquisição do seu imóvel, despesas, custos, IPTU não entra, não vem com essa que IPTU é despesa, tá? Mas, por exemplo, benfeitorias, aquisições de material de construção, notas fiscais, tem que ter nota de estudo. Por isso que é importante você ter um processo de contabilidade para fazer isso, porque tudo isso é registrado, né? A contabilidade vai arquivando esses documentos para quando isso for cobrado, se for cobrado, tá fácil ali, é só pegar e mandar o documento. Então, quanto mais valor você acrescentar, valor justificado, é claro, melhor para você no futuro, tá bom? Se você não entendeu isso com clareza, fala com um profissional de contabilidade, de confiança, um bom profissional. Se precisando de ajuda, na descrição tem o nosso contato também, porque aí você vai ter essa clareza, tá? E você vai ser direcionado
para ter ali o seu bem de uma maneira que te proteja no futuro. Você economiza no imposto de renda, economiza com impostos quando você se planeja antes. Esse é o segredo, tá bom? Financiamentos, informa corretamente na ficha de dívidas em anos reais, tá? E aí, conforme você vai pagando o bem, você vai transferindo esse recurso para a ficha de bens. E aí ele vira patrimônio seu, entendeu? E aí tem um ganho de capital, né? Quando você vende imóvel, normalmente você tem que fazer a ficha ali de ganho de capital. É uma outra declaração que gera um DARF para você pagar, ok? Tem o lucro, tem uma faixa de isenção e para vendas abaixo de 440 mil, então se o imóvel está abaixo disso aí também você tem isenção. Tem também outras regrinhas que você consegue isenção se você pega e compra logo um outro imóvel, dependendo da quantidade de imóveis que você tem também. Então tudo isso aí tem que ser levado em conta para que você, quanto mais informações você coloca na sua declaração de hoje, mais fácil fica e mais barato fica o imposto na venda do imóvel no futuro, ok? E mesmo que você não pense em vender imóvel, isso uma hora vai virar espólio, isso uma hora vai virar herança. Isso também conta na hora que você vai transferir esse imóvel para os seus herdeiros, tá bom? Erros que levam a malha fina. Gente, o mais triste é que a maior parte dos casos de malha fina não é por má fé, é realmente por ignorância. Se você está vendo esse vídeo até agora, você já é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que se antecipa. Então, parabéns por ser assim. Isso vai te economizar muito dinheiro e vai fazer você ganhar mais dinheiro também, ok? Então, gente, vamos lá. Onde é que a Receita Federal está pegando agora desde janeiro de 2026? Rendimentos no CPF. Você pode ver, teve mudança na forma do que o Pix é considerado acima de R$5.000. Se você movimenta acima de R$5.000, essa movimentação já é declarada automaticamente pelo Banco para a Receita Federal. Inclusive agora, a partir de junho de 2026, vai ter uma explosão de autuações em relação a isso. E isso também se reflete nos ganhos que a pessoa física tem e ela não utiliza o CNPJ para isso. Então, por exemplo, em aluguéis, muita gente aluga e não declara, mas o dinheiro vai entrando na conta. Bate o pico de 5 mil, a Receita te autua. E aí você tem que explicar de onde vem aquele dinheiro. Aí é muito pior, porque como você não disse isso antes, como você não trabalhou com uma contabilidade que justifique através de documentos aquilo que você recebe, você não conseguiu se antecipar, não conseguiu prever isso. E aí você não tem o controle da narrativa. E aí que está o problema. Elisão fiscal, que é a forma estratégica de você economizar com impostos, é justamente você se antecipar. Então, quando você não declara aluguel e tem que justificar na cara da Receita Federal, já é. Aí fica difícil de você se esquivar, entendeu? Dividendos. Então, assim, muita gente tem empresa do Simples Nacional e aí não tem nem prolabore. O valor entra e aí ele vai colocando, vai entrar como lucro líquido ali, não vou pagar nada. Maravilha. Acima de um determinado valor, tem que pagar 10% de imposto. Não estou dando muito detalhe, senão o vídeo fica muito extenso. Se tem dúvida, você fala comigo que eu gravo um vídeo específico para isso. Mas a questão é que esse valor entra sem justificativa e ao invés de você ter que pagar o imposto dos 10%, que o cara tenta fugir disso, ele passa a ter que pagar 27,5%, porque ele está sendo agora fiscalizado pela Receita Federal pela malha fina, que aí ele já joga na tributação de pessoa física e aí vai para 27,5%. E aí chora, entendeu? Se você está passando por uma situação dessa, você fala com a gente aqui no link da descrição. A gente vai ter que fazer um trabalho dentro do seu CNPJ para depois trabalhar em cima do seu CPF, tá bom? Dá para resolver, mas é complicado, tá? Não deixe isso acontecer. Vai ficar mais caro para você se você não agir com antecedência, ok? Trabalhos como freelancer. Muita gente até se coloca até em outras plataformas como Orkana, por exemplo. É contratado por outras empresas grandes, e essas empresas grandes têm que declarar as coisas também, e o dinheiro entra na sua conta, e aí você vai ter que pagar imposto em cima da pessoa física, que é o mais caro que tem no Brasil, ok? Outro erro muito comum, bens omitidos. A Receita Federal já tem esses dados via cruzamento automático, então a gente está tendo agora aí, os imóveis eles vão ter um código próprio, como um CNPJ, por exemplo, então os cartórios já estão se conectando com a Receita Federal. Isso não vai dar para ficar escondendo. O processo de venda de veículos também é totalmente automatizado. Você consegue fazer quase tudo via aplicativo. Então não tem como você ficar escondendo isso, entendeu? E você esconder não é inteligente.
Porque o problema não é você declarar o bem, o problema é você vender ele, esse dinheiro entra na sua conta, e esse dinheiro que entra cheio, ele passa a ser tributado, tá bom? Despesa sem comprovante, né? Então, assim, pô, o cara, a galera sabe, né? Se você já entrega a declaração há mais tempo, você sabe que todo mundo quer ter uma despesa médica, porque não tem limite. Só que fazer isso sem documento é batom na cueca, entendeu? E aí o fiscal, se ele pegar um problema, ele vai ver outro. E aí, aí a coisa fica complicada. Porque às vezes você está omitindo um detalhezinho, que é o mais perigoso, e aí por ser pão duro ali e ser espertinho, colocar ali uma despesa médica sem comprovante, você acaba complicando o profissional ou ao hospital, que vai ter que se defender, e aí a Receita vai ter informações contra você, e você não apenas tem que pagar imposto, você também tem que responder a um crime, tá? Porque aí sim você está cometendo um crime, tá? Divergência de CPF. Erros no CPF de dependente. Então, assim, você vai declarar um dependente sem colocar o CPF, coloca o CPF certo, tá? O teu cônjuge, coloca ele também lá na tua declaração. Por quê? Assim, gente, a partir de um determinado período, independentemente se você é casado ou não, você já tem companheiro ou companheira, tá? Coloca isso na sua declaração, porque as transações entre vocês elas já são compreendidas como naturais, porque na legislação, quando transaciona dinheiro entre o cônjuge, é natural, porque tem que pagar o aluguel, por somar o dinheiro seu com o meu dinheiro, dá para te pagar o aluguel. Soma o seu dinheiro com o meu dinheiro, dá para pagar a escola da criança. Então, se você não coloca o CPF ali, esse dinheiro, quando entra, é apontado como se fosse rendimento de serviço prestado, por exemplo, entendeu? Ou de uma renda ilícita, tá? Então, quando você coloca o CPF lá na sua declaração, você faz essa ponte e aí você alivia o peso fiscal da outra pessoa, do seu cônjuge e o seu também. Independentemente se você é casado ou não, a partir de um determinado período, de determinadas questões, como filho, por exemplo, você já você já pode se enquadrar ali como um parceiro, tá? Mais dúvidas, está aqui o link na descrição. E aí, gente, uma coisa interessante também, né? Em 2026, a Receita Federal agora, no caso do sistema, né, do programa do imposto de renda, ele já sinaliza divergências na hora. Então, a gente teve um problema aí de como saiu a DIF, que era uma declaração anual relacionada ao pagamento dos colaboradores. A Receita Federal ela é preguiçosa também, tá? Ela só não ganha mais porque ela não é tão proativa assim, mas ela está ficando cada vez mais proativa porque está delegando essa função para a inteligência artificial. Mas, antes, ela pegava só uma declaração anual ali e comparava. Agora, ela precisa considerar as informações mensais do e-social, né, que a contabilidade envia todo mês. E aí, isso deu muito problema. Muita gente estava com uma declaração de um jeito, às vezes recebe forma de rendimento, às vezes não recebe, como não tem documento, acaba se enrolando com isso. E aí a Receita Federal fica atualizando o sistema. Então é importante, tem documento batendo com a informação? Não tem? O fato da sua declaração vir preenchida não é mais uma vantagem que elimina a necessidade de você ter um acompanhamento profissional, então um olhar mais clínico em relação à sua declaração. Na verdade, isso aumenta. Por quê? Você precisa agora bater as informações. Você precisa ter certeza se o documento que a tua empresa te manda, o informe de rendimento, você precisa receber até o dia 28, até o último dia do mês de fevereiro, tá? Você tem que receber o informe de rendimento. Você recebeu ou não recebeu? Qual o valor que está lá? Está batendo com a declaração? O valor que o banco informa também, muitas vezes está errado, entendeu? E aí você olha ali, eu peguei agora mesmo um caso desse, o extrato da pessoa não bate com o informe de rendimento. E aí você vai falar com o gerente da conta, o gerente não consegue te atender porque a fila é muito grande, tem pouca gente atendendo, um Deus nos acuda. Se você não tomar cuidado, se você não tiver alguém olhando isso, porque você não quer fazer essa conferência, certo? Você quer fazer outras coisas. Quer ver a sua série, você quer terminar um serviço, quer fazer um dinheiro, quer namorar, não é verdade? Quer passar um tempo com seu filho. Você não quer ficar olhando essa coisa. Então, por isso que é importante você ter alguém olhando para você, tá? É importante porque, assim como na empresa, está ficando cada vez mais complexo o processo de checagem. Está cada vez mais complexo, porque mais dados estão sendo analisados. Então, é importante que alguém antecipe esses dados para você e, cara, não custa caro, tá? É barato. Pela proteção que você tem, é barato o processo de análise da sua declaração ou da contabilidade da sua empresa, tá bom? Então, gente, para finalizar, obrigado, tá? Você tá até aqui. O fato é que a tecnologia avançou para todo mundo.
E a Receita Federal está mais inteligente do que nunca. Ela tem todo o aparato do governo para investir em tecnologia, porque o servidor público, muitas das vezes, ele é preguiçoso. O ser humano, muitas vezes, é preguiçoso. Não é uma crítica ao sistema só. É uma questão humana. Só que agora tem a possibilidade de pessoas inteligentes, como programadores, pessoas que gostam de planejar, programar uma inteligência artificial e fazer os cruzamentos. E tem gente muito competente também que faz análise para ver se os números fazem sentido. Então, a Receita Federal agora não está mais avançando, ela está galopando. Está vindo a reforma tributária, está vindo uma série de cruzamentos, uma série de escândalos aí também. Está dando prejuízo aos banqueiros, e os banqueiros não gostam de perder dinheiro e eles estão lá na política, assim como o tráfico também está lá na política. Os caras que têm dinheiro já estão na política e eles querem ganhar mais, eles querem que a máquina lucre mais, eles querem aumentar a arrecadação. E por mais que ela avance, uma coisa que ela nunca vai fazer é escolher a melhor estratégia para você. Ela não vai decidir qual seria a melhor declaração, se é simplificada, se é completa, se precisa antecipar uma informação, se precisa checar um dado. O processo de entregar uma declaração é um ritual anual de fechamento. É a última etapa da contabilidade. A gente faz as coisas das empresas e vai avançando até que chega no CPF. É o evento mais importante da contabilidade nacional e internacional. Quase todos os países têm declaração de imposto de renda. E o melhor parceiro nessa hora é um contador estratégico. É um escritório de contabilidade sério que olha para a sua declaração não como um número, não como um documento qualquer, e sim como uma história de uma vida que está sendo contada através de números, que vai além dos números, entende? Se você está chegando agora, nesse momento, tem que entregar sua declaração, não deixe chegar para a última hora, não toma atitude no final do prazo, porque é muito mais corrido, os sistemas ficam mais lentos, os bancos não te respondem, um Deus nos acuda. Se antecipa, tá? Talvez você possa trabalhar nisso no final de semana e aí você tem a semana para poder entrar em contato com quem tiver que entrar para poder te responder no horário comercial. Mas você precisa fazer antes. Você deixa para fazer na hora do final do prazo ali, aí já era. Você vai ter que entregar uma declaração, talvez incompleta, às vezes errada, não vai retificar, não vai corrigir, vai esquecer, vai dar problema. Entendeu? Então se antecipa. Se você se identificou com um desses problemas, um desses casos, cara, tá aqui o link na descrição. Entre em contato com a gente, faça suas perguntas nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa. Se você já é nosso cliente, pode me chamar diretamente no WhatsApp. Se você não é e quer ajuda, o primeiro passo está aqui no link da descrição. Tem aqui o link que você consegue falar diretamente com a gente, tá bom? Se esse vídeo for útil para você, deixe o seu like, compartilha com quem você sabe que precisa, porque esse vídeo pode fazer realmente a diferença naquelas pessoas que estão começando agora, que têm uma certa insegurança, quanto naquelas pessoas também que são corajosas demais, pessoas que estão deixando a coisa acontecer e aí, enfim, tá desenhando um quadro que não é tão favorável assim para ela, né, ao longo prazo. É isso, pessoal. Fico por aqui. Um forte abraço e até mais.